Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde a todos, muito boa tarde, boa noite a todos. Vocês estão bem? Eu estou muito bem na medida do possível, né? Bom, eu falei há pouco da Mercedes, né? E hoje agora eu vou falar da última equipe pra gente falar desse ano, né? Do ano de 2025, né? Do ano passado, né? Que já é dia 10, né? Vou falar da nossa querida McLaren, né? Lembrando mais uma vez a todos, é minha opinião, tá? O que eu vou falar aqui. A McLaren a gente tem algumas coisinhas a dizer, né? Claro que tem a principal equipe, a equipe dominante desse ano, né? Vou falar aqui os duelos individuais, né, de companheiros de equipe nos qualis e de corrida, e vou falar os pontos que cada um teve, né? Bom, vamos começar a falar assim, né? Em qualificação, senhores. Em qualificação ficou 13-11 a favor do Lando Norris, tá? O Lando Norris 13-11 com relação ao Piastri, e em corrida ficou 13-10 em relação ao Lando Norris, né? Em relação ao nosso querido Lando Norris, tá? Bom, eu vou deixar o Lando Norris, vamos falar do Lando Norris primeiro, né? E vamos falar os pontos também, né? Já me esquecendo já. Nos pontos, a McLaren, com os dois, obteve 833 pontos, né? Muito mais do que se esperava, né? Quase o dobro, diria eu, por que não, da segunda colocada, que é a Mercedes, né? 833 pontos, o Lando Norris, campeão do mundo, com 423, e o Piastri em terceiro, com 410 pontos, tá? Vamos falar primeiro do campeão, né, da temporada 25, Lando Norris, né? Gente, o Lando Norris é o seguinte, o Lando Norris, na minha opinião, eu divido a temporada do Lando Norris, tal qual muitos nessa temporada, em duas partes, né? A gente divide uma temporada que começou muito mal, né? Eu diria que o Lando Norris com muitas dificuldades. Teve muitas, assim, coisas assim para aprender e tudo, né? Muitos erros, né? Assim, erros em momentos mais decisivos, né? O Lando Norris, diferente de um Russell ou de um Leclerc, ele não é um tipo de piloto que quando erra ele bate, né? Ele é um tipo de piloto assim que erra, mas é um mini erro, mas é um mini erro com uma conclusão muito trágica, né? Como se diz, né? E muitos desses momentos aconteceram no início da temporada, né? Ele próprio falava que eu não estava conseguindo, não consigo me acertar com esse carro é muito rápido, mas é um carro muito difícil para numa volta lançada, essas coisas todas, né? E acho que ele foi muito bem, né? Acho que ele conseguiu transformar todo aquele ambiente de pressão e colocou no peito e falou: o momento é de pressão, o momento é de erros zero, então é aqui que eu vou me destacar. E aqui é onde eu acho que o Lando Norris mais se destacou positivamente nessa temporada, né? Ele cometeu erros bizonhos, né, como foi no Canadá. Eu até deixei de falar que ele fosse um campeão, né? Nunca me esqueci disso, no Grande Prêmio do Canadá, né? Onde eu falei, né, de que a partir de tal dia, a partir deste dia, não vou mais depositar minhas esperanças que nós algum dia seja campeão e tudo mais, né? Mas uma coisa que a gente tem sempre que salientar, que independente de estar mal, né, independente de não se achar em momentos realmente decisivos, né, principalmente em voltas lançadas, o Lando Norris para mim sempre mostrou muito mais rapidez que o Piastri, tá? Mesmo no início do campeonato, o Lando Norris mostrava ter mais velocidade, pelo menos na minha opinião, né? Ele mostrava que ele tinha mais velocidade, né? E isso se converteu para o sentido positivo, principalmente nas corridas finais. No momento aonde era preciso o Lando Norris falar, preciso vencer esta corrida, ele foi lá e fez, né? E isso ninguém pode tirar dele, né? Nos momentos aonde a pressão bateu na porta da casa dele, ele abriu a porta e deu uma porrada nessa pressão e mostrou quem é que manda, né? E assim, acho que isso é uma coisa que a gente tem que destacar positivamente do Lando Norris, né? Um piloto que soube o tempo todo se mostrar muito forte, né? Principalmente nesse ponto, né?
O Norris e outra, né, assim, o Norris é um piloto muito página aberta, como se diz, né? Até falei isso no vídeo da Mercedes, né? Que eu falava das Mercedes. Ele é um piloto que mostra, né, não tem problemas, né, em demonstrar que está se sentindo pressionado e tudo mais, né? Chegou até falar que chegou até a tirar um pouco da responsabilidade de ser campeão mundial. Chegou até falar numa revista assim que não levava de que não queria, que não era prioridade dele muito conquistar um título mundial, né? E acho que é uma maneira que eu reprovo completamente. Eu gosto mais daquele piloto que bate no peito, né? Que bate no peito assim e se impõe, né? Esses pilotos mais inseguros eu praticamente nunca curti, mas se essa foi a maneira dele de mostrar como lidar com a pressão, levando assim em consideração de que ele foi campeão mundial agindo assim, então é uma maneira aprovável, né? É uma maneira que talvez eu e vários outros pilotos, vários fãs ao redor do Brasil e do mundo não gostem, pode ser, mas é a maneira que ele encontrou para si e é a maneira como ele ganhou esse campeonato, né? A gente pode não gostar muito desse tipo de postura de piloto, né? Até porque a gente não está muito acostumado a ver piloto desse jeito, mas é a maneira que ele ganhou um campeonato e a gente tem que aplaudir isso porque ele fez isso a esse ponto, né? Não é um problema você desabafar e tudo, é só porque eu acho que ele desabafando desse jeito, ele abre brecha para as críticas, né, ao redor do mundo, né? As pessoas criaram um haterismo a ele justamente por declarações como essa, né? Por declarações como esta, assim, sabe? Então, eu acho assim que é dar muito pano para manga, né? Como se diz, né? Não sei se é essa a frase, até hoje, né? Já falei essa frase antes, eu não sabia se estava certa, até hoje ainda não sei se é essa frase e tudo, né? Enfim. Mas enfim, acho que ele mostrou, sendo campeão, que é uma alternativa de ser um piloto campeão, né? De usar esse tipo de coisa a seu favor, né? E quem sou eu, ele já campeão mundial, discordar disso dele, né? Mas eu acho que, para mim, o Lando Norris carrega mais coisas positivas do que negativas, né? Ele conseguiu transformar o seu final de ano em uma coisa espetacular, né? Beleza, a gente entende que o carro é espetacular também? Sim, sim. Mas eu acho que também a gente tem que colocar na conta de que o Lando Norris, nos detalhes, conseguiu se impor da sua maneira, né? E isso eu aplaudo de pé, porque é uma tentativa, é um tipo de tentativa de ser campeão completamente nova para mim, e eu aplaudo isso, né? É o primeiro piloto que eu vejo que tem esse tipo de psicológico, assim, de ser um livro aberto e tudo mais, né? E transformou isso em desempenho. Isso é o mais importante, né? E é igual eu falei, para mim, em nenhum momento, mesmo nos momentos mais baixos dele nessa temporada, em nenhum momento ele demonstrou estar mais lento, né? Ele mostrou em vários momentos, tipo assim, o Piastri vencia, beleza, mas ele estava lá em segundo, ele estava lá em terceiro, não era uma coisa diferenciada totalmente diferenciada de desempenho, tipo um Tsunoda e um Verstappen da vida, por exemplo, onde o Verstappen vencia, enquanto o Tsunoda estava lá em 20º, 19º, 14º, sabe? Não. Piastri vencia, mas ele estava lá em segundo, ele estava lá em terceiro, né? E aí entra do Piastri, né? Que eu entendo que a mentalidade do Piastri já é uma mentalidade mais padrão de um piloto de Fórmula 1, que já é uma postura mais que muitos se encantam mais, né, de uma pessoa de gelo e tudo mais, né? A gente admite isso, né? Mas falando sobre o Piastri, eu entendo, né, de que ele foi um piloto rápido por muitos momentos nessa temporada, principalmente no início, né, principalmente no primeiro semestre, mas é válido dizer, e dito isto, de que ele tem as características de um piloto campeão, é dito de que ele é um piloto que está somente em seu terceiro ano de Fórmula 1 e tudo mais, é um piloto jovem, é um piloto promissor e tudo mais, essas coisas todas. É um piloto assim que é um piloto de gelo, como se diz, né, e tudo mais. Dito isto, o Piastri peidou na farofa,
É justo dizer isso, né? O Piastri, em muitos momentos, gente, ele mostrou muita velocidade, mas muita velocidade. Só que, para mim, ele foi uma decepção no final da temporada, né? Há muitos fatores que entram em consideração de que houve uma atualização no Grande Prêmio do Canadá, especificamente, de suspensão, aonde alguns falam de que ela foi melhor para o Norris do que para o Piastri, né? Só que aí, né, eu sigo outros canais de Fórmula 1, eles falam de que cada um correu com a suspensão que mais o agradava, né? Só que isso hoje é muito usado contra ele ou a favor dele, e tudo bem quanto a isso, né? Eu, particularmente falando, José Neto falando aqui, eu encaro que, para mim, o Piastri se destacou negativamente em pistas onde ele foi muito mal no ano passado, né? E acho que, para mim, isso diz muito sobre o Piastri. O Piastri peidou muito, principalmente nas fases finais do campeonato, né? É pressão? Sim, é pressão, né? É pressão. Mas eu acho que... Eu nem critico tanto isso, nesse ponto, porque, como eu falei, é o terceiro ano dele e tudo mais, mas não foge o fato de que ele peidou na farofa, de que ele arregou sob pressão, né? E é a crítica que muitos pilotos têm, quer dizer, muitos pilotos não, que muitos fãs ao redor do mundo aí têm em relação ao Norris, né? De que ele peida na água, sob pressão, que ele arrega sob pressão, mas eu vi justamente todos esses fatores no Piastri, né? Então, eu acho que a minha crítica que eu mais tenho ao Piastri, apesar de ter demonstrado muita velocidade em diversos momentos, ter demonstrado muita frieza em muitos momentos, o Piastri, mais uma vez, igual em 2024, ele perde nas pistas em que ele não vai bem. Nas pistas em que ele não foi bem, ele era quinto lugar, ele era sexto lugar. Isso com o carro que tem, gente. Isso com o carro que tem. Então, acho que eu carrego mais críticas do que elogios ao Piastri, né? Não adianta nada você... E olha que o Piastri, gente, teve muitos momentos ali que ele estava a mais de 25 pontos à frente do Norris. E ele simplesmente não conseguiu inverter isso a seu favor. Não conseguiu converter isso a seu favor. Se a situação fosse ao contrário, do Norris ter a vantagem que o Piastri teve e deixasse essa vantagem se transformar em um P3 no campeonato, atrás do Verstappen, eu acho que as críticas seriam muito maiores. Então acho que isso reitera um certo reiterismo que as pessoas têm com relação ao do Norris e algumas passadas de pano para o Piastri. Só que eu aqui não vou passar pano para o Piastri, porque eu acho que, mais uma vez eu reitero o que vou dizer, o Piastri arregou sob pressão. Quando era para ele demonstrar resultados, foi ele quem acabou falhando. Alguns podem falar, Neto, mas é o terceiro ano dele de Fórmula 1. Alguns outros podem falar, mas Neto, ele é um piloto que não demonstra emoções. Beleza. O piloto de gelo derreteu, não é? Se fosse o Lando Norris, as pressões seriam muito maiores. E mais uma vez eu tenho que dizer aqui, gente, nos grandes prêmios, justamente nos grandes prêmios, onde o Piastri passou despercebido ano passado, ele passou despercebido de novo esse ano. E acho que num calendário tão longo quanto esse, um piloto que quer ser campeão tem que ser bom, ou tem que amenizar os maus resultados até nas pistas em que não são a praia dele. O Piastri se mostrou extremamente limitado a pistas em que ele não vai bem tradicionalmente. E isso tem que ser mencionado aqui, gente. Tem que ser mencionado isso sobre o Piastri. Porque foram nessas corridas em que o Piastri perdeu esse campeonato. O Piastri perdeu um segundo colocado para o Verstappen, que tinha um carro inferior.
Então, temos que colocar isso na conta do Piastri. Tem gente que fala que a McLaren estava dando preferência ao Lando Norris. Gente, me poupe disso. Me poupe dessa passaçãozinha de pano. Me poupe. Por favor, me poupe. Se teve algum piloto nessa temporada que foi mais prejudicado nessa McLaren, foi o Lando Norris. Pitstops patéticos. A gente vai entrar mais na McLaren aqui, tá? Mas pitstops ruins, né? Quebras de motor, né? No Grande Prêmio da Holanda, por exemplo, né? Mas, assim, mais uma vez eu reitero, gente, o Piastri foi bem? Foi. Nas pistas em que ele se dá bem. Para ser campeão tem que ser piloto em todas as pistas. O Lando Norris, gente, foi mal em alguns momentos. Como eu falei quando eu estava falando do Lando Norris. Quando ele ia mal, ele era P2, ele era P3. Quando o Piastri ia mal, ele era P5, P6, P7. E perdeu o campeonato. E ficou em terceiro lugar, gente. Ficou em terceiro lugar. Então, assim, na minha humilde opinião, o Piastri foi perfeitamente bem no início do ano. Elogiei, né, quando eu até fiz o vídeo e tudo, né, na metade do campeonato, essas coisas todas. Mas o cara simplesmente se perdeu ali, velho. Então tem que ser mencionado isso sim, e tem que ser um ponto de crítica sobre isso, né? É o que eu particularmente penso sobre o nosso querido Oscar Piastri. Vamos ver se ele vai ter um carro competitivo ano que vem. Vamos ver. Eu até sei o que ele é capaz quando ele estiver em pistas que ele vai bem. Mas e quando ele estiver em pistas que ele naturalmente não vai bem? Ele vai conseguir transformar isso em resultado? Fica a dúvida. Se vocês estão ouvindo o barulho de porta, é meus cachorros, tá? Que a porta tá fechada aí, tá? Enfim. Falando sobre a McLaren, gente. A McLaren, eu elogiei, né, o desempenho dela no início do ano, né, e tudo, né? Eu elogiei o desempenho dela, né? Principalmente no início do ano, né, e tudo, né? Diante dos bons resultados em que ela teve e tudo mais, né? Eu estava elogiando a McLaren, porque eu falava, eu falei isso no início, na metade do ano. Deixa eu pegar minha cachorro aqui, que ela tá louca subindo aqui. Só para não desviar muita atenção, né? Enfim, eu elogiei muito a McLaren no início dessa temporada. Falei muito bem dela, né? Que ela tinha aprendido, enfim, a ser uma equipe grande e tudo mais. Só que, na minha visão, se existe alguém que cagou nas calças mais do que o Piastri nas últimas corridas, eu acho que desconheço alguém que cagou tanto nas calças como uma equipe chamada McLaren. A McLaren se borrou nas calças, gente. Desculpe os termos, tá? A McLaren se cagou todinha, tá? Principalmente nessa parte final do campeonato. Por que eu falo isso? Porque a McLaren deu a brecha que o Verstappen tanto desejava ter para ter chances de ser campeão até a última corrida. O Verstappen tem seus méritos e tudo, tem, claro que tem, é um piloto espetacular, é um piloto que, se tiver um equipamento minimamente capaz de conquistar o título, ele já mostrou que é capaz de conquistar, né? Ele vai até o fim para isso. Eu admiro muito isso no Verstappen. Mas a McLaren também deu a faca e o queijo na mão para o Verstappen estar acordado na disputa até a última corrida. Com pitstops abomináveis, com decisões de mexer em um carro, como mexeu em Las Vegas, isso foi decisão da McLaren, e principalmente com essa nojeira de ordens de equipe, ou melhor dizendo, em papaya rules. A McLaren, gente, se comportou como uma equipe minúscula, com uma mentalidade fraca. E ver isso de uma das equipes que mais gosto e mais tradicionais deste grid é muito simbólico.
Porque estes caras que estão na McLaren hoje, esse Zac Brown, né? Esses caras aí, eu não quero utilizar o termo vagabundo, já utilizando, esses caras acabaram com aquela mentalidade que eu, quando jovem, na era dos motores V8, estava acostumado a ver uma McLaren que não era omissa à ordem de equipe, que liberava seus dois pilotos para ganharem, para disputarem. Esses vagabundos aí pegaram a equipe, uma das equipes que mais admiro, mais tradicionais, e a apequenaram a este nível. E eles apequenaram ela mais ainda, transformando ela numa equipe que quase perde para uma Red Bull mais uma vez. Só disso tudo que eu falei da McLaren já diz o que eu achei dela desse ano, gente. Uma equipe que no momento em que a jeripoca vai piar, eles piaram. No momento mais decisivo, esses caras se cagaram nas calças mais do que o Norris e mais do que o Piastri. E esses caras transformaram o Piastri em um piloto com uma mentalidade perdedora no Grande Prêmio. Só que isso aí também eu vou colocar na conta do Piastri também. Eu vou colocar essa omissão na conta do Piastri. Eu nem falei isso quando eu estava falando do Piastri, mas eu vou recapitular aqui. Dele ter sido omisso à ordem de equipe, né? Dizendo lá no Grande Prêmio da Itália, mas isso não era combinado, em situações como essa a gente não troca de posição. Dito tudo isso, eu vou deixar o Lando Norris passar. E isso foi fundamental para o inferno astral começar a acontecer na vida do Piastri dali em diante. Mas como é que eu vou pedir para o Piastri melhorar isso se ele vai continuar nessa equipe que tem essa mentalidade ridícula? Nessa equipe que, infelizmente, tem essa maldita papaya rules. Quando você tá em volta de um monte de gente que só pensa em merda, você vai pensar merda também. Não adianta nada a gente exigir que o Piastri tenha uma outra postura. Não adianta nada se a equipe que ele está, todos aqueles que está em volta dele ali, tem essa mentalidade de merda. Tem essa mentalidade minúscula. Então, a equipe McLaren, vocês têm que agradecer a Deus, vocês têm que colocar os seus joelhinhos no chão e agradecer a Deus todo santo dia, porque nenhuma outra equipe conseguiu fazer um carro tão bem quanto vocês fizeram. Porque na parte mental de vocês foram cagões, como eu nunca vi uma equipe antes ser. Vocês fizeram um carro espetacularmente bom em diversas situações. Um carro rápido, um carro consistente, um carro perfeito em diversos sentidos, com alguns pontos fracos, é verdade, como a velocidade final, né? Aí já entrando um pouco na parte técnica, eu não quero muito entrar. Mas vocês se cagaram todos. Todos vocês. Como é que eu vou exigir que Lando Norris e Piastri tenham uma mentalidade diferente da que eles mostraram em diversos momentos nessa temporada, se isso está enraizado nessa equipe, se está enraizado na cabeça de vocês? Então é isso aí que eu particularmente penso sobre vocês da McLaren. É isso que eu particularmente penso sobre a McLaren como um todo. Vamos ver se ela vai ser uma equipe minimamente capaz de fornecer algum carro competitivo. Tá? Então é isso aí que eu tenho a dizer para vocês. Tá? Um fortíssimo abraço a todos vocês. E é isso aí. Posteriormente eu vou fazer também, tentando explicar sobre esse regulamento de 2026. A parte técnica não é muito do meu forte, eu confesso a vocês, mas eu planejo fazer um vídeo e tudo, explicando, tentando explicar aqui para vocês, tá? Assim, eu sei, mas eu não consigo transformar isso em um diálogo aqui para vocês, tá? Então é isso aí, senhores. Um fortíssimo abraço a todos. E é isso aí, é nóis. Falou.